Ontem eu assisti o pronunciamento do nosso ex-presidente Jair Bolsonaro, logo após ele ter sido considerado réu no caso aí da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, certo? E eu fiquei muito indignado na hora ali, fiz um vídeo, falei um monte de palavrão. Por isso eu mesmo deletei aquele vídeo, porque é um vídeo que eu teria orgulho que meu filho assistisse, ou que minha filha visse e falasse, ó, pai, falou um monte de palavrão. Por mais que eu argumentei os palavrão que eu falei palavrão, então eu vou refazer esse vídeo de uma maneira mais entendível, certo? Não adianta só ficar xingando. A questão é que eu fiquei muito indignado, não só com o pronunciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas principalmente com a estratégia de defesa do general Heleno e do general Braga Neto. Onde eu assisti uns pedacinhos lá, os caras falando lá, os advogados do general Heleno, dizendo que o general Heleno não tem nada a ver com o dia 8 de janeiro. Não, o general Heleno nunca tentou dar golpe, esse negócio de golpe não é com o general Heleno. O general Heleno nem sabia, não tem nada a ver com esses negócios aí. E a defesa do general Braga Neto é a mesma coisa. Não, o Braga Neto também não tem nada a ver com os patriotas otários que estão presos. Não, o Braga Neto não tem nada a ver com isso aí, com os acampamentos. O Braga Neto não tem nada a ver. O Braga Neto nunca falou de golpe com ninguém. O Braga Neto é homem santo, homem bom, patriota de Deus e da pátria. Aí eu fiquei muito indignado e muito puto, porque você veja bem o naipe dos generais brasileiros. É importante que o povo enxergue esse tipo de atitude, esse tipo de resposta a uma situação de dificuldade. Porque o que acontece? Imagine se o Brasil estivesse em 1870 na guerra do Brasil com o Paraguai, e os paraguaios tivessem pego o general Heleno, ou tivessem pego o Braga Neto. O que esses caras iam fazer? Eles iam entregar tudo a estratégia do exército brasileiro, porque eles não são homens de confiança, eles não defendem um ponto de vista, porque se esses caras fossem general do naipe que tinha que ser mesmo, eles iam falar, não, fizemos o golpe porque o Lula é ladrão, nós não gostamos desse cara aí, se puder nós fazíamos o golpe, e se puder vamos fazer o golpe de novo. Se não tiver condição, nós vamos fazer, porque nós não gostamos desse cara, nós achamos que esse cara é ladrão, e acho que tem falcatrua na seleção, e foda-se. É isso que um general faria. Não estou falando que o soldado, o cabo, o sargento, esses caras são patriotas, realmente, se mandar um soldado matar um negócio em nome da pátria, o soldado vai matar. Mas o general Heleno e o general Braga Neto, se fosse pego por um inimigo, qual seria a atitude que eles teriam? O que eles fariam? Ainda mais esses dois generais, cara. O que acontece? É que se eles forem condenados, expulsos do exército, eles vão perder a pensão vitalícia para si, para a sua família, para suas esposas, para suas filhas, para o resto da vida. O general Braga Neto recebia mais de 100 mil reais esse tempo atrás, aí, não sei se está recebendo ainda, mais de 100 mil reais por mês. Então, é essa aposentadoria, é esse dinheiro que o Braga Neto está com medo de perder. E outra, o grande problema é, se eles forem expulsos do exército, provavelmente eles não vão poder concorrer às próximas eleições, porque nas próximas eleições, tanto o general Heleno quanto o general Braga Neto estão eleitos, eles serão eleitos. Por quê? Porque o Pazuello foi eleito. Lembra do general Pazuello, que era ministro da Saúde durante a pandemia, que deixou faltar oxigênio em Manaus, que deixou morrer um monte de gente na míngua, que ficou receitando cloroquina, quanto que cloroquina não faz efeito contra o coronavírus? Ninguém fala mais nisso, mas tudo crime que o Pazuello fez, deixou um monte de gente morrer na míngua, uma incompetência absurda, uma incompetência que, meu Deus do céu, é difícil de acreditar em alguém tão incompetente quanto o general Pazuello. Tá, mas o importante é que o general Pazuello, apesar de ser um gordinho sem graça, incompetente, um exemplo de criatura inútil, foi eleito deputado federal aí, com um monte de votos, elegeu mais 3 deputados só com os votos que ele teve, né, por causa da legenda. Mas a questão é a seguinte, então você vê que os generais, eles estão muito preocupados, eles estão preocupadíssimos em perder a aposentadoria das Forças Armadas e não poderem ser eleitos na próxima eleição. Então o que acontece? O que esses generais não podem jamais é ter que ir trabalhar. Os generais estão fazendo de tudo para não ter que ir trabalhar. Por quê? Porque se eles perderem a mamata, o general é militar, o máximo que pode acontecer é ser expulso do exército, igual o Jair Bolsonaro foi, e ficar livre, leve e solto. Talvez numa dessas não possa se candidatar por 8 anos, por inelegibilidade, por alguma lei que façam aí. Mas a questão é que esses caras, eles mentem, eles mudam a versão, eles mudam a personalidade, por quê? Porque eles não querem ir trabalhar. Eles têm medo do trabalho, esses caras não podem arrumar um emprego, ou eles não podem com tanto dinheiro. O general Braga Neto estava recebendo 100 mil reais por mês até esse dia atrás, com acúmulo de função, era general, era ministro, só com os acúmulos de função era 100 mil reais por mês.
que o Braga Neto estava recebendo. O que ele fez com tanto dinheiro? Ele não pode abrir um restaurante, ele não pode abrir uma fabriquinha, ele não pode fazer um negócio, ele não pode trabalhar. Por que o general não pode ir trabalhar? Qual é o problema de ir trabalhar? Tudo bem assim, qual é o problema de ir trabalhar, general? Por que os generais agora estão mudando todo o discurso, toda a maneira de pensar? Tanta gente que acreditou nos generais, tanta gente que acredita ainda no exército brasileiro. A gente vê esses generais desse naipe, passando essa vergonha. Por quê? Porque pode ser que perca as aposentadorias vitalícias para suas filhas e para as famílias e para as esposas. E pode ser que não possa ser eleito na próxima eleição e tenha que ir trabalhar. General, não tem nada demais em ir trabalhar. Tanta gente vai trabalhar. Não precisa se desonrar, não precisa desonrar as Forças Armadas, mostrar que o generalato brasileiro não vale um pedaço de bosta, porque vocês não querem ir trabalhar. Bom, gente, até peço desculpa pela maneira que eu falei essa verdade, porque isso é uma verdade, é isso que é. Porque se essa não for a verdade, ou porque é que os generais estão mudando a versão, porque é que os generais não honram as atitudes que tiveram durante o governo de Jair Bolsonaro, porque eles não são homens o suficiente para dizer que tentaram fazer o golpe mesmo e que se pudesse faria o golpe hoje. Por que eles não têm a moral, a honra, o caráter de falar que quiseram dar o golpe e se pudesse vão dar o golpe de novo? Por que eles não são homens o suficiente para fazer isso? É assim que os generais das Forças Armadas brasileiras reagem a uma situação de dificuldade? Então, de fato, gente, na verdade é o seguinte, esse vídeo, o vídeo que eu fiz ontem, eu falei de um monte de outras coisas, mas é importante a gente prestar atenção e enxergar determinadas verdades. Eu sei que esse vídeo já ficou até meio comprido, né? Porque hoje em dia o negócio é só passar o dedo, não dá tempo de ver as notícias, não dá tempo de interpretar o que vê, não dá tempo de entender o que assiste, mas é o seguinte, gente, povo brasileiro, prestem atenção e vejam o naipe do generalato brasileiro. Vejam o naipe da cúpula das Forças Armadas brasileiras. Vocês vejam como eles mudaram de versão, mudam todo o entendimento, mudam toda uma situação, porque estão com medo de ir trabalhar. É só isso, porque para a cadeia, general não vai. O general pode no máximo ser expulso das Forças Armadas. E no máximo, que ainda não sei como nem porquê, talvez não possam se candidatar nas próximas eleições, porque se candidatarem serão eleitos pelo povo brasileiro, certo? Então eu vou deixar esse vídeo, eu vou terminar por aqui, porque essa é uma verdade que o povo brasileiro precisa enxergar e que o Exército, as Forças Armadas brasileiras precisam enxergar. A maneira com que esse tipo de gente que não garante o que faz, que não honra suas atitudes, é que são os comandantes das Forças Armadas. Então, a gente vê essa vergonha, os caras dizem que não tem nada a ver com o negócio, isso é uma vergonha para as Forças Armadas, é muito feio. É muita vergonha, não só para as Forças Armadas, como para as famílias desses caras e para os patriotas, as pessoas que defendem e que admiram esses caras. Tem gente que admira esses caras ainda. Então, eu vou deixar esse vídeo por aqui, vou fazer outro vídeo sobre o outro assunto, sobre esse, o outro ponto de vista sobre esse assunto, mas esse ponto de vista sobre os generais brasileiros, cara, o povo precisa enxergar. E as Forças Armadas precisam modificar a maneira com que os oficiais generais chegam a ser general. Porque essa seleção que está sendo feita aí, está selecionando muito general sem raça, muito general sem caráter, muito general sem palavra. Então é necessário que as Forças Armadas modifiquem a maneira com que os oficiais das Forças Armadas chegam ao generalato, porque os generais brasileiros, essa seleção que está sendo feita nas Forças Armadas, está selecionando muita gente sem raça e sem vergonha, porque tem que ser sem vergonha. Para dizer que não tem nada a ver com os patriotas que estão presos, tem que ser muito sem vergonha. Eu quero deixar essa observação e o Braga Neto e o General Heleno são pessoas, são homens sem vergonha, porque estão usando a defesa dizendo que não tem nada a ver com o dia do golpe. Então, são pessoas sem vergonhas. Só quero deixar esse ponto de vista e essa afirmação. General Heleno e Braga Neto são dois sem vergonhas, porque não estão honrando as atitudes que tiveram durante o governo do Bolsonaro. Agora tenho dito. E agora? Eu fui.